Conversa de Política, com Bernardo Melo Franco. Muito bom dia para você, Bernardo Melo Franco. Bom dia, Milton. Bom dia, Nadédia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Bernardo. Bernardo, hoje cedinho a gente entrevistou aqui no Jornal da CBN o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, dos vários temas que nós tratamos com ele. Um deles estava exatamente a questão de quando será entregue o relatório final da CPI da Covid. Porque o relator já disse que pretende fazê-lo ali entre o dia 15 e 16, e ele meio que confirmou que por essa data, não tem como firmar uma data, mas a ideia é aí, meados de setembro, esse relatório ficar pronto, que é antes do tempo, inclusive, né? Esse é o caminho mesmo? É isso que a CPI está fazendo e o relator Renan Calheiros pretende fazer? É isso, Milton. Os senadores da CPI, da cúpula da CPI da Covid, eles resolveram encurtar os trabalhos e antecipar, portanto, tanto a apresentação quanto a votação do relatório do senador Renan Calheiros. Essa decisão já vinha sendo amadurecida nas últimas semanas e foi sacramentada numa reunião na segunda-feira entre os integrantes daquele chamado G7, que é o grupo que domina a CPI, que é integrado, entre outros, pelos senadores Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Eu estou em Brasília, Milton, conversei com os três ontem. E o que eles me disseram? Que é preciso, em primeiro lugar, manter o foco da CPI. Havia uma preocupação que, conforme o tempo ia passando, a CPI ia estendendo demais o seu leque de assuntos a serem investigados e corria o risco de repetir, de certa forma, aquilo que foi a CPI dos bingos lá em 2005. Eu não sei se o ouvinte está lembrado, a CPI dos bingos ela foi investigada, foi instalada a partir daquele escândalo do Valdomiro Diniz e acabou ganhando o apelido de CPI do fim do mundo. Por quê? Porque ela, em vez de investigar apenas os bingos e aquele episódio ali ligado à Lotérgia, que era a lotérica do Rio de Janeiro, ela acabou incorporando todos os assuntos possíveis que poderiam desgastar o governo Lula. Chegou a investigar até mesmo a morte do prefeito Celso Daniel, que tinha sido assassinado em 2002. Resultado, a CPI não deu em nada, tentou investigar tudo, acabou não investigando coisa nenhuma. Então a CPI da Covid não quer repetir esse exemplo. E uma outra preocupação dos senadores, Milton, foi com a dissipação do interesse pelo que vinha sendo investigado. Os senadores julgam que a CPI da Covid já chegou ao auge, ela já encontrou praticamente tudo que ela precisava e que daqui para frente ela poderia acabar sofrendo um esvaziamento, tanto do desinteresse dos parlamentares quanto da própria opinião pública. Isso, embora eles ontem estivessem muito animados com uma pesquisa do IPESP que mostrou que cerca de 2/3 dos brasileiros estão acompanhando os trabalhos. A maioria aprova a CPI da Covid. Mas o que um senador me disse ontem, Milton, é que a CPI não quer terminar que nem o Túlio Maravilha. Você se lembra dele? Opa! Túlio Maravilha é personagem desse programa quase que diariamente, mas enfim. Pois é, o Túlio Maravilha, que foi ídolo no Botafogo, que chegou a jogar na seleção brasileira, que comemorou seu 1000º gol, ele acabou a carreira, Milton, em março de 2014, jogando na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, pelo Araxá, num jogo Araxá e Montes Claros. E esse jogo teve apenas 36 espectadores, na verdade 36 testemunhas. Então, a CPI, antes que a audiência comece a cair, antes que o interesse da população vá embora, ela quer terminar a carreira no auge e não repetindo o exemplo do Túlio Maravilha. Por isso, a decisão de encerrar os trabalhos em setembro, provavelmente na 2ª quinzena de setembro, com a votação do relatório do senador Renan Calheiros. E, chegando nesse ponto, os senadores chegam satisfeitos nessa reta final? Acham que vai render esse relatório, desaguar em responsabilizações de verdade? Olha, Nadédia, eles já têm muito claro o que eles querem. Quem é o principal alvo da CPI da Covid, desde o começo e especialmente no seu relatório final? É o presidente Jair Bolsonaro. Os senadores culpam o presidente Jair Bolsonaro por todo o caos que foi a gestão da pandemia no Brasil, pela demora na compra de vacinas, pelo negacionismo no governo, pela existência de um gabinete paralelo na saúde e pela demissão de 2 ministros da saúde que estavam tentando seu trabalho e que foram derrubados porque não aceitavam cumprir ordens do presidente da República, caso do Mandetta, caso do Nelson Teich. Então, o Bolsonaro, ele deve ser o principal indiciado.
E o senador Renan Nadédia, ele está estudando indiciar o presidente Bolsonaro pela prática de pelo menos 6 crimes. Curandeirismo, charlatanismo, crime de infração de medida sanitária, adulteração de documento público, prevaricação e crime de epidemia. E ontem, numa conta, ele concluiu que esse indiciamento pode chegar até a crimes que somariam 36 anos de prisão. Agora, você vai me perguntar, isso quer dizer que o presidente Bolsonaro vai ser denunciado e preso? Não necessariamente, porque o que a CPI faz é indicar, pedir o indiciamento. A quem cabe o indiciamento? Ao Ministério Público Federal. E agora tem um problema que é a permanência na chefia da PGR do procurador Augusto Aras, que é visto como um aliado do governo que não vai levar nada disso adiante. Então, qual que é o cálculo que os senadores também estão fazendo? O mandato do Augusto Aras termina no final de setembro. E se o Senado não aprovar até lá a sua recondução, ele vai ser substituído temporariamente pelo atual vice-presidente do Conselho do Ministério Público, que é o procurador Bonifácio de Andrada. Então, pode ser, eles estão calculando isso, que o relatório acabe sendo entregue não ao Augusto Aras, mas sim ao Bonifácio de Andrada. E aí os senadores acham que há alguma hipótese, alguma chance desse relatório ter uma consequência prática do ponto de vista judicial. Do ponto de vista político, já está muito claro que a notícia vai ser muito ruim para o presidente Bolsonaro e que a CPI vai terminar culpando pela descoordenação, pelo caos da pandemia, pelos quase 600 mil mortos que a gente já tem no Brasil. Também deve ser indiciado, Nadédia, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Deve ser pedido o indiciamento dele pelo crime de advocacia administrativa, por ter levado o representante da Precisa para uma reunião no BNDES. Agora, o Carlos Bolsonaro, o filho 02, esse provavelmente vai escapar do relatório final, porque os senadores, para apressar esses trabalhos, para concluir logo a CPI antes do prazo original, que seria até novembro, eles resolveram deixar um pouco de lado aquela investigação das fake news, das notícias fraudulentas. Esse assunto vai ficar nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, Bernardo, por trazer aí todo esse bastidor e toda essa conversa que está em andamento na CPI. E essa questão da data específica de entrega de relatório e trabalhar isso com o calendário da PGR só mostra que na política ninguém dá ponto sem nó. Muito obrigado, um abraço, até mais. É isso, Milton.